Nada. Agora sim. Então, hoje nós vamos trabalhar, vamos iniciar a jornada com os verbos, estudando aqui características gerais. Ok? Algumas regrinhas iniciais aqui para entendermos todo o contexto. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui que a forma básica do verbo hebraico, ou seja, a forma como ele é encontrado nos léxicos, nos dicionários, é a terceira pessoa masculina singular, ok? No perfeito, também chamado de catálogo, dependendo aí o vídeo, a aula, a gramática que você usar, você vai encontrar essa expressão aqui, catálogo. Do calo. Hoje nós vamos entender tudo isso aqui. Como no português, por exemplo, o que é a forma básica do verbo em português? É o infinitivo. Então, se um estrangeiro quer descobrir o que significa o verbo cantar, ele vai procurar no dicionário cantar. Ele não vai procurar eu canto, cantamos, cantastes, é cantar, ok? O verbo hebraico não usa o infinitivo para isso. Como eu disse aqui, você vai encontrar a forma do ele, né? Terceira pessoa masculino singular no perfeito do cal. Falando em perfeito e imperfeito, são duas formas. O perfeito e imperfeito são as duas flexões do verbo hebraico, ok? Então, primeiro nós vamos começar a entender o perfeito, depois o imperfeito, são as flexões, ok? Que não tem a ver com o tempo, nós vamos entender que o hebraico não está muito ligado em relação ao tempo, o verbo. Diferente do português, que tem passado, presente, né? O pretérito mais que perfeito, perfeito, enfim. Mas a ideia de perfeito e imperfeito aqui diz respeito ao aspecto da ação, ou seja, uma ação perfeita seria uma ação acabada, concluída, certo? E o tempo, nós vamos descobrir isso conforme o contexto. Então, por exemplo, ele reinou. Reinou é uma ação acabada, completa, perfeita. Ele está reinando. É uma ação que ela está acontecendo, ela é inacabada, é imperfeita. Então, basicamente, esse aspecto é interessante que o grego do Novo Testamento vai mais ou menos por essa ideia também. Então, perfeito e imperfeito são as duas flexões aqui do verbo hebraico, ok? O cal, o que é o cal, o calo? A gente puxar um pouquinho mais o L, né? Essa palavrinha aqui significa leve, tá? Porque é a forma mais básica, porque nela serão acrescidos prefixos, sufixos, ou seja, conforme outros troncos do verbo, a palavra vai aumentando, vai se tornando diferente. Então, a forma mais básica, mais leve, é o calo, que significa justamente leve, é o verbo calá-lo, né? Tem aqui embaixo, ó, calo vem de calá-lo, significa ele é leve, ok? Muito bem, ele foi leve, ele é leve. O calo não é uma flexão, é um tronco. Dependendo aí a gramática que você estudar, ou o vídeo, você vai encontrar Binyan, a expressão. Eu esqueci de escrever aqui, Binyan. Significa construção. Então, no hebraico, nós temos 7 troncos, tá? A maior parte aparece pouco. O kala realmente aparece muito, o kala, tá? Demais. Então, dos 7 troncos, o mais básico é o kala, é o mais simples, ok? Então, volto a dizer, quando você procura um verbo, você encontrar no dicionário, né? O Elivelto comprou o léxico, né? O léxico do Holiday. Então, você vai encontrar lá chamar, que é o verbo guardar, ele guardou. Você vai encontrar essa forma chamar significa ele chamou, é a forma mais básica. Ou seja, você só tem 3 consoantes da raiz e mais nada. Nenhum sufixo, nenhum prefixo, ok? Terceira pessoa masculina singular no perfeito. Muito bem. Em regra, a forma da terceira masculina singular do perfeito possui 3 consoantes e 2 vogais, formando uma palavra bissilábica, certo? A primeira sílaba é aberta, possui um câmetes, dentro daquelas regras que nós já aprendemos. Então, como é uma sílaba aberta e ela não é tônica, a vogal é longa, é um câmetes. A segunda fecha,
ou melhor, é fechada, né? Faltou um dá aqui. A segunda é fechada, certo? Tem algumas exceções, mas a segunda é fechada. Por ser fechada, tem um patá, e ela é tônica, né? Então, por exemplo, aqui, formas básicas do verbo. Ahal. Ó, veja bem, o kametz, por quê? Eu tenho aqui uma sílaba aberta. Sílaba aberta, que não é tônica, a vogal é longa. A, kametz. Hal, eu tenho a sílaba fechada, cuja vogal é breve, porque ela é atônica. Ahal. Ahal significa ele comeu, ok? O verbo comer, ele comeu. Ahal. Amar. Amar, vocês já viram demais aí no Gênesis, né? Vaiomer, Adonai, né? Haja luz e houve luz, né? E rior, vai rior, né? Amar é o verbo ele disse, dizer, falar, ele falou, ele disse, amar. Então, segue esse padrão aqui. Dessa forma, você encontra no dicionário. É a forma mais tranquila. É o ele, do perfeito, do calo. Raiar, que é o verbo ser. Ele foi, ele é, ele tornou-se. É o ele aqui, raiar. E a chave, ele se sentou, ele se afixou num lugar, assentou-se. E a chave. Nassá, ele carregou, ok? Assá, ele fez. Extremamente comum esse verbo. Então vamos lá. Eu tenho aqui a regra. Kametz na primeira sílaba, porque é aberta, vogal longa. E aqui eu tenho uma sílaba fechada, vogal breve, patá. Exceções, o raiá aqui, ó. Por quê? Porque o re, nós já vimos isso, ele não fecha a sílaba. Então, a sílaba aqui é aberta. Por ser aberta, também é um câmetz. Então, tem a primeira sílaba aberta, vogal longa. Primeira sílaba aberta, vogal longa. Segunda sílaba também é aberta, porque o re não fecha. Vocês lembram que, voltando nesse ponto aqui, sílaba aberta é aquela que tem consoante, vogal. Sílaba fechada é aquela que termina com uma consoante. Ela tem consoante, vogal consoante, normalmente, ou semivogal consoante, né? Consoante, semivogal, vogal consoante. O negócio é que ela fecha uma consoante. Por que que aqui, então, eu não tenho uma sílaba fechada? Eu tenho uma sílaba aberta, porque o re não fecha, ok? Aqui é normal, regra normal, câmetz, primeira sílaba aberta, segunda fechada. E aqui duas exceções, por quê? Mais duas, né? O Aleph, nós sabemos que ele não tem força de consoante, ele é fraco, assim como o Re. Então, a sílaba aqui é aberta. E aqui, igual lá no Hayat, também é aberta. Okay? Por isso que eu tenho dois câmetz aqui, nessas três palavrinhas, em vez de câmetz patá. Isso eu estou falando para reforçar aquilo que nós já vimos várias vezes e com o tempo vai tomando uma certa importância, que é entender essa questão de sílaba aberta, sílaba fechada. Que no primeiro momento, para começar a leitura, não é tão relevante, mas com o tempo vai tomando uma certa importância, tá? Então, estou só reforçando aqui o que nós já vimos em outras oportunidades. Vamos lá. A exceção a essa regra que eu passei são alguns verbos intransitivos. O que é um verbo intransitivo? É a mesma ideia do português, tá, gente? Aquele verbo que ele não precisa de um complemento, certo? Não precisa de um objeto direto, ele dispensa, tá? São verbos que vão expressar estado, ou seja, um estado de ânimo, né, ou uma qualidade do sujeito. Nesse caso, em vez do patá e do kametz, eu vou achar, às vezes, tsere, às vezes, rolem, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, e não é todo, tá? Trouxe aqui para gadal. Gadal significa ele tornou-se grande, ele cresceu. Perceba que é um verbo intransitivo que não precisa de um complemento. Diferente, ele comeu. Comeu o quê? Né? Comeu pão? Comeu carne? Aqui, gadal, ele cresceu. Muito bem. Mas segue a regra. Pode ver, um kametz, um patá, sem problema. Hazak, também interessante. Hazak, ele
ele foi forte, ele se fortaleceu, Hazak, ok? Perceba que a regra não mudou, Kametz Patá. Kadash, lembra do Kadosh? Adoração ao Senhor, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadash, ele separou, ele consagrou, ok? Karav, ele aproximou, ele chegou perto. Perceba que Kametz Patá. Aqui agora veremos as exceções. Zaken. Zaken significa ele envelheceu, ele foi velho, ele é velho, ele envelheceu. Zaken. Perceba que em vez de Kametz e Patá, eu tenho Kametz e Sere. Sere. Perceba ali. Zaken. Não Zakan. Zaken. Mesma coisa esse verbo aqui. Yare. Ele teve medo. Ele temeu. Yare. Embaixo tem duas exceções com Rolen. Yahol. Ele pôde, ele foi capaz de fazer algo. Yahol. Ele foi capaz. E aqui, Katon. Katon seria aqui o contrário de Gadal, né? Gadal, ele foi grande, ele cresceu. Katon, ele foi pequeno, ele diminuiu. Ok? Muito bem. Dúvida até aqui? Tranquilo? Então tá. Então a regra, voltando aqui, a regra são verbos. Palavras, né? Melhor dizendo, bissilábicas, ou seja, com duas sílabas, essa é a regra, e aparecer nessa forma aqui. Existem alguns verbos que são chamados, olha só que interessante, de verbos ocos. Por que oco? Porque a letra do meio, a consoante do meio, ela desaparece. Então é oco, a expressão aí para gravar. E aí o verbo se torna monossilábico, apenas uma sílaba. São verbos que ao longo da história, eles perderam o vav ou o iud como a consoante do meio, ok? Elas deixaram de ser consoante, transformaram-se em vogais. Muito bem. Como eu disse, são denominados verbos ocos, ou dependendo da forma da gramática, um médio iud vav, dizendo que a letra do meio é um iud ou um vav. Ok? Muito bem. Neste caso, esses verbos, quando você encontra no dicionário, eles estão no infinitivo construto, calo. Ou seja, não está na terceira pessoa masculino singular do calo, mas está no infinitivo construto. Por quê? Quando vocês virem a conjugação desses verbos, vão perceber que lá na terceira pessoa masculino singular, eles estão sem a letra do meio. Então você vai encontrar assim no dicionário: bo, ele entrou. Perceba que esse vav, ele tá com som, ele virou uma consoante. Bo. Essa palavrinha aqui, mut, ele morreu. Então perceba que o vav tornou-se uma vogal. Então é o verbo oco, ok? Que é a consoante do meio, ela tornou-se uma vogal. E como eu disse, muitas vezes você vai encontrar mesmo sem essa consoante do meio, ok? Temos aqui como. Uma, ele levantou, ok? Rum, ele correu. Aqui, em vez do vav, ou do, perdão, do vav, nós temos aqui o iod. Então, nós temos sim, ele pôs, ele colocou. Sim. E aqui, chuv, ele tornou, ele voltou. Inclusive, dá origem, essa raiz, ao arrependimento, ou seja, voltar, converter, mudar de direção, voltar, chuve. São verbos muito comuns, né? O bo, principalmente. Por exemplo, Barur Rabá, Beshem Adonai. Barur, bendito. Rabá, o que vem. Esse verbo aí. Barur Rabá, bendito o que vem. Beshem Adonai, em nome de Adonai. Ok? Então, são aí exemplos de verbos ocos. Mas, como eu disse, a regra
são 3 consoantes, formando 2 sílabas. Eventualmente, surgem esses verbos que são fracos. A gente chama de verbo fraco, verbo irregular. Ok? Muito bem. Em alguns verbos que terminam com re, vocês já estão acostumando com isso, né? Tem um re, tem um rete, tem uma gutural, né? O iud, vav, normalmente a gente tem que ficar atento, tá? Só que aqui no caso, em alguns verbos que terminam com re, rete, o iud, vav do meio continua com valor, perdão, coloquei errado aqui, ó. Continua com valor de consoante. Exemplo, ó. Raiá, perceba que o iod aqui não é uma vogal, é uma consoante. Raiá, ou seja, consoante iod e a sua vogalzinha aqui, o câmetz. Raiá. Olha que interessante, parece a mesma palavra, né? Mas é um rete aqui, ó. Raiá. Aqui é o verbo. Ele foi, aconteceu, ele se tornou. Verbo ser, basicamente. Só que aqui é o verbo raiá, de vida. Ele viveu, ele foi vivo, ok? Raiá, ok? Muda só a primeira consoante, parece muito, né? O rete e o re. Mas perceba que o iod aqui não está com som de vogal, aliás, com a função de vogal, ele continua sendo uma consoante. Por isso que no dicionário você vai encontrar dessa forma, uma palavra bissilábica. Mesma coisa aqui, que é mais rara ainda, o vav com som de consoante. Ó. Savá, ele mandou, ele ordenou, ok? Savá. Cavá, perceba que é raro isso, né? O vav com som de vogal mesmo, né? Oh, perdão, de consoante mesmo. Savá, cavar, cavar, ele esperou, ele teve esperança, ok? Ravá, ok? Mesma ideia aqui. Então, você perceba que são verbos que, apesar do iod e do vav estarem no meio, mantiveram a força de consoante, ok? Isso faz parte da história, né, desses verbos. Bom, vamos lá. Outra classificação importante aqui é entre verbo forte e verbo fraco. O verbo forte, ele é tranquilo, é o basicão. Por quê? Ele não tem alterações significativas. Basta você ter um pouco de noção da conjugação do que você lendo, você vai achar essa palavra com facilidade no dicionário, certo? O verbo forte, por quê? Ele tem 3 consoantes na raiz, ok? 3 consoantes na raiz que não se alteram ao longo das conjugações. Você acrescenta ali um preformativo, um sufixo, mas não altera. Diferente de outras situações que um re vai sumir, um num vai desaparecer, o iod do meio vai sumir, e aí você vai ter mais dificuldade para descobrir qual o verbo que se trata ali. Então, são considerados fracos, nesse contexto aí, verbos que são ocos, né? Ou seja, que tem o vav e o iud no meio, certo? Eventualmente, na conjugação, esse iud e esse vav desaparece, ou torna-se uma vogal, ou simplesmente não aparece na palavra mesmo, né? Rabá, por exemplo, né? Baru, rabá, que é aquele verbo bo, o ba aqui some o vav, não tem vav. Você vai encontrar só o bet e o aleph, tá? São também considerados verbos fracos. Isso aqui, gente, lá no próximo semestre, só no próximo semestre a gente vai estudar essas conjugações todas dos verbos fracos, tá? Aqueles que possuem uma ou mais guturais. Então, tem o gutural, vocês lembram que as guturais são o re, o ret, certo? O ain, o aleph e às vezes o resh. São essas guturais. Toda vez que elas aparecem no verbo, sinal de irregularidade. E tem umas que são tão irregulares, por exemplo, com aleph, que já é uma subcategoria de verbo fraco. Aquelas que começam, ou seja, começam com iod, com vav, com nun, certo? Então, o iod e o vav é problema quando está no meio, e também é problema quando começa a palavra. Iod, vav, e também o nun, ok? Às vezes esse nun ele desaparece também.
Quando possuem segunda e terceira consoantes iguais, então vamos imaginar o verbo resh ein, que se eu não me engano é o verbo ser mal, fazer o mal. É o resh, o ein e o ein novamente. Então repete a segunda e terceira consoante, são iguais. A gente chama também de verbos geminados, é uma categoria de verbos fracos. Terminando com re, que começam ou terminam com aleph, são considerados subcategorias de verbos fracos, ok? Isso aqui, nesse primeiro momento, não é algo para você se preocupar tanto, é para você saber que existem vários tipos de verbos que, quando você estiver lendo a sua Bíblia hebraica, você vai ter uma certa dificuldade de identificar o verbo, ok? E é por isso. Então, você já vai imaginar ali, possivelmente tem a gutural envolvida, tem um nun no início, tem yud, vav, sempre é um problema. Você vai começando a pegar esse traquejo com a língua hebraica. A memorização, ela só virá com muito manuseio. Então, a ideia aqui é realmente você ter uma noção, entender muitas vezes, porque você vai no dicionário e não acha aquele bendito verbo, porque está bem diferente do que está na tua Bíblia, ok? Eu, particularmente, padeci muito disso, tá? Os verbos fracos formam uma única classe, certo? Agora só, verbo fraco tem 10 classes diferentes, tá? E eu vou te dizer, das gramáticas aí que nós temos no mercado, essa aqui é que trata com mais espaço os verbos. Então, basicamente, mais da metade dela é verbo, ok? E ela tem no final dela aqui, tem as tabelinhas com todos os verbos, todas essas classes, né, de verbos fracos, é muito boa, vale a pena, tá? A forma clássica, vamos lá, a forma clássica de se identificar a classe do verbo fraco, né, são 10, né? 10 classes. Como é que eu identifico isso? Nós vamos ver aqui, é através de um verbo modelo, que é o verbo pa'al. Faltou um daguechezinho aqui no P, né? Pa'al, significa ele fez. Já vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Então, a classificação de acordo com a posição do radical fraco na sequência das três consoantes do verbo modelo. O verbo modelo é o pa'al, ok? Existem outros modelos conforme a gramática que você vai utilizar, mas vamos trabalhar isso aqui. Então, vamos entender a lógica. É só um pouquinho que houve uma invasão aqui do meu filho. Só um pouquinho aqui. O menininho invadiu aqui, peraí. Vamos lá, vamos retomar aqui. Deixa eu pegar novamente, compartilhar a tela aqui. Acho que não está mais aparecendo para vocês, né? Não. Tá, deixa eu compartilhar de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá, sem apavoramento. Vocês vão entender, fica tranquilo. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó. O sistema tradicional utiliza, então, esse paradigma aqui, ó. Pa'al. Vocês vão entender agora. Então, por exemplo, primeira classe de verbo fraco é a classe P, gutural. Ou seja, a primeira, aqui não, Pzinho. Então, o P, ou seja, a primeira letra é uma gutural. Exemplo, o verbo amar.
Por que que ele é um verbo fraco? Porque a primeira palavra aí, perdão, a primeira letra, a primeira consoante, ela é uma gutural. Então, a classificação dela, por exemplo, nessa gramática, você vai achar uma tabela lá no final. Verbo P gutural. Significa o quê? Que a primeira consoante é uma gutural. E por que isso? Por conta desse parâmetro aqui. A primeira consoante a gente chama de P. Palo. Ok? Olha aqui, ó. A outra categoria é AIN gutural. Usando esse parâmetro, AIN é a segunda consoante, certo? Então, veja bem, quer dizer que nessa categoria de AIN gutural são os verbos em que a segunda consoante da raiz, ou segunda raiz, é uma gutural. Aqui, ó, sha'al. Então, perceba que a segunda aqui é uma gutural, certo? Então, Amad, ele ficou de pé, ele se posicionou. Sha'al, ele perguntou. O que seria um verbo lâmede gutural? É um verbo fraco em que o lâmede, ou seja, a terceira consoante é uma gutural. Shalar, ele enviou, ok? O que seria um verbo P-Aleph? Olha, um verbo P-Aleph é um verbo que, no lugar do P aqui, ou seja, no lugar da primeira consoante, eu tenho um Aleph. Exemplo, ahal, ele comeu. Entendeu a lógica da classificação? Isso é uma classificação, uma forma de você encontrar na gramática. Ah, esse verbo aqui é regular. Que tipo de verbo que ele é? Ah, ele é um lame de re, ou seja, a última consoante é um re. Então, outro exemplo aqui, ó. O que seria um verbo lame de aleph? Ou seja, a última consoante, ou seja, o lamed, a última consoante da palavra é um aleph. Olha aqui, exemplo, matzah. Ok? Matzah, ele encontrou. O que seria um verbo lamed re? É um verbo em que o lamed, ou seja, a última consoante desse verbo é um re. Baná, ele edificou, ele construiu. Verbo penum é um verbo em que o P, ou seja, a primeira consoante, é um num. Exemplo aqui na fala, ele caiu. O que seria um verbo ein vav ou ein iod? É um verbo em que o ein, ou seja, segunda consoante, é um ein, um é um iud. Então, eu trouxe aqui o shuv e o sim, que também nós chamamos de verbo oco, é a mesma coisa. Só que, por exemplo, aqui você vai achar como ein vav, ein iod, porque ele usa esse sistema, ok? O que seria um p-vav ou um p-iud? É um verbo em que o p, ou seja, a primeira consoante, ein, iud ou um vav, por exemplo, e a chave. O que seria um ein duplo? Um ein, ein. Ein duplo ou ein, ein? Em que o ein, ou seja, a segunda consoante é duplo, repete, ou seja, vai repetir aqui essas duas. Então, exemplo, savav. Perceba que a segunda repetiu. Savav. Também é chamado de geminado, ok? Então, são essas categorias, veja bem, são 10 categorias, né, que eles consideram uma só. Você vai contar que são 11, né? Ain, Yud e em Ain, Vav consideram uma só, tá? São os verbos ocos. Então, todas essas formas aqui, gente, nós vamos aprender depois, com o tempo, trabalhar com essas conjugações irregulares. Porque primeiro a gente vai trabalhar as conjugações regulares, tranquilas, ok? Essas são as irregulares. Professor, Pode a falar. dúvida é por que pau? Por que, eles usaram esse termo? Isso aí é secular, isso aí é coisa de milênios, né? Uns dizem que é porque paal significa ele fez, é justamente a ideia de qualquer verbo em qualquer língua, né? Um verbo é uma ação. Ah, tá, Então, seria eles entendi. pegaram como parâmetro. Tá? Tem, inclusive, Uhum, gente que critica, porque o próprio verbo paal, ele é irregular, porque ele tem um ai aqui como segunda, aliás, uma gutural como segunda letra, né? Ele uhum. seria um ai gutural.
Mas, basicamente, o que se sabe é essa ideia dos gramáticos. Mas existem, como eu disse, outras classificações, só que não são bem poucos utilizadas. Na maioria das gramáticas, aí, pelo menos em português, você encontra essa Ok. com base no palo, Uhum, ok? Inclusive, uhum. quando a gente estudar o calo, pielo, poalo e fio, que são os outros troncos, são todos nomes baseados nisso aqui, ó. Pielo, poalo, nessa palavrinha. Foi algo que Ah, tá. os gramáticos lá de séculos atrás estabeleceram e ficou, né? Pegou, vamos dizer assim, tá bom? Mas basicamente a ideia é porque paalo significa uma ação, ele fez algo, né? E o verbo, ele expressa uma ação. Ok? Então tá. Pode acontecer também de um verbo, ele, além de fraco, ele é mais fraco ainda, porque ele apresenta mais de uma consoante fraca. Então ele se encaixa em características de mais de uma classe. Exemplo, raiar. Veja bem que raiar ele é um P gutural, por quê? Porque a primeira é uma gutural, além de tudo ele é um lame de ré, porque a última é um ré. Ratá, ratá é um P, além de ser P gutural, porque tem a primeira como gutural, também é o lame de Aleph, que é o último Aleph. Então, ou seja, são duas situações. Olha o halal. Halal, além de re, né, um P gutural, é um geminado, repete aqui o lamet, ó, repete aqui a segunda e a terceira. Narrar, além de ser penum, que o num, esse verbozinho aqui, quando você, significa ele feriu, ele é, feriu mesmo, a ideia é de ferir. Ele é muito comum, principalmente ali no contexto de batalha, no contexto ali dos reis, crônicas, e é um verbo difícil, por quê? O num, ele some, e o re some também. Então, ele é duplamente fraco. Mesmo, e a chave, eu acho que eu pus errado aqui. Não era para estar aqui ser a Some chave. na hora da conjugação daí? Isso, na conjugação, exatamente. Tá? Porque ele, além de Ah, penum, por isso que é considerado um verbo fraco. Um verbo forte, as três consoantes permanecem em todas as conjugações, tá. todas as hipóteses. O verbo fraco, ele tem essas situações em que as consoantes desaparecem ou elas permanecem com o som de vogal ou permanecem com a vocalização totalmente diferente. Por isso que ele é Aí, fraco, no é caso irregular. dessa, daí desaparece duas, Tem dá para situações que entender. desaparece, fica só o RAF. Exatamente. Ah, tá. É difícil, Meu Deus. tá? Uhum. Mas assim, como eu disse, eu aprendi de tanto ler, porque são muito comuns, né? Então, depois que você vai discernindo, você vai conseguindo. Então, aqui são exemplos de verbos que são fracos, duplamente fracos, porque tem mais de uma situação, se encaixa em mais de uma classe. Dessas 10 classes aqui, ele vai se encaixar em mais de uma. Graças a Deus não são tantos, tá? Ok? O resh, olha só, o resh nem sempre, a gente já sabe isso, tá? Nem sempre será tratado como gutural. Ele pode aparecer em verbos fortes e não tem alteração nenhuma. Quer ver um exemplo? Chamar. Chamar é um verbo forte, conjugação normal, apesar de ter uma gutural no final. Porque o resh, às vezes, ele tem as mesmas características de gutural e às vezes não. Karate, mesma coisa, é um verbo forte, não altera nada, mas tem um uresh aqui no meio, tá? Mas das guturais é só o uresh que tem essa situação. E tanto é que quando nós estudamos as guturais, nós falamos, são quatro, né? Aleph, Re, Het, Ain e às vezes uresh, tá? Nem sempre ele funciona como gutural, ele normalmente, muitas vezes ele funciona como uma consoante regular, forte. Tranquilo até aqui, gente? É tudo novidade agora, né? Tudo estranheza, tranquilo. O tempo do verbo, ok? O tempo do verbo não é inerente, ou seja, não está ligado à forma do verbo hebraico, ou seja, se ele está no perfeito ou se ele está no imperfeito, isso não tem a ver com o tempo, como eu já disse. É o contexto que vai determinar o tempo que se encontra o verbo. Assim, a mesma forma verbal, ou seja, um perfeito,
pode ser traduzida no passado em um contexto, no presente em outro contexto e no futuro em outro contexto. Isso é estranho para nós, mas não é difícil, eu garanto para vocês, tá? O Tem contexto ele algum exemplo tem, eu vou para a trazer, gente? sim, sim. Eu vou trazer várias, a gente vai ver daqui a pouco começar a estudar o perfeito, algumas frases para você entender essas possibilidades de tradução, tá? Mas, por exemplo, coloquei que repetir essas duas palavras, quando elas aparecem isoladas no perfeito, como o perfeito traz a ideia de uma ação concluída, normalmente se traduz no passado, né? Então, por isso que eu estou falando que ele guardou, né? Ele cortou, o caráter ele cortou, né? Ele cortou de forma isolada, a palavrinha isolada no perfeito, como ela traz essa ideia de uma ação perfeita, acabada, concluída, né? Ele perdeu, acabou, né? Ele comeu já, concluiu a ação. Então, normalmente, de forma isolada, é traduzido no passado, certo? Aí o contexto, em frases, aí isso vai mudar, como veremos daqui a pouquinho. Então, vamos aprender aqui o perfeito. O perfeito. Temos perfeito e imperfeito. O que nós vamos aprender hoje? O perfeito do calo de um verbo forte, ok? Além do calo, existem mais 6 troncos, tá? Mais 6, tá? Totalizando, então, 7 troncos. O calo, como eu disse, é o básico. A gente tem que aprender o calo, porque dele, a partir dele, você vai conseguir discernir os demais troncos, tá? Então, nós temos calo, piel, poal, nifal, ifil, ofal e tpael, tá? Que não é nem, não precisa se preocupar em nada com isso agora, tá? O que nós vamos ver hoje aqui? O perfeito do calo e vamos pegar aqui exemplos de verbos fortes, ok? Então, como eu disse aqui, o perfeito e o imperfeito são duas flexões do hebraico que englobam todas as variações possíveis de pessoa, gênero e número, ou seja, singular, plural, primeira, segunda, terceira pessoa. Como eu disse aqui, os termos perfeito e imperfeito refletem a natureza da ação, ou seja, a natureza das formas verbais e não o tempo, ok? No perfeito, a ação descrita está concluída, no imperfeito, a ação está incompleta. Eu estou repetindo isso várias vezes para você entender a lógica, tá? E volto a dizer, quando você estudar o grego do Novo Testamento, se você, né, não ficar tão apavorado e desistir com o hebraico, né, você estudar o grego, vai entender que é a mesma lógica lá. Eles não estão, o grego não traz tanta preocupação com o tempo, mas sim com o aspecto da ação. Se é uma ação que está continuando, se ela já aconteceu, se ela vai acontecer, tá? Então, o perfeito e imperfeito traz essa ideia. O perfeito, como eu disse, você vai encontrar ele como catálogo, né? Dependendo, procurar na internet algum vídeo, alguma pesquisa, catálogo, ou mesmo a gramática que você comprar, tá? E o imperfeito como um Y aqui, tá? Para escrever que é horrível, né? Um Y, tá? Ictolo, tá? Depois eu vou pôr na apostila de vocês os dois nomes, tá? Ictolo. Mas o mais comum mesmo é perfeito e imperfeito, tá? Catal ou ictolo. Vamos lá. A flexão do perfeito cal é feita adicionando-se afirmativos, ou seja, terminações. Eu chamo de sufixo, porque é o que você é mais acostumado a ouvir. Sufixo é aquele pedacinho da palavra que se coloca no final. O termo técnico é afirmativo ou terminação, ok? Que sempre nós sabemos que quando se acresce algo na raiz, haverá mudança de vocalização. Esses afirmativos indicam a pessoa, o gênero e o número das formas verbais. Então vamos lá. Por que é importante você entender esse aqui, ó? Porque esse aqui você vai aplicar em todos os troncos, todos. Calo, pielo, poalo, fale, filho, itpael, todos, tá? Então, por exemplo, terceira pessoa masculina singular, não tem nenhum afirmativo. Nós já sabemos que é apenas a forma básica, as 3 consoantes, tá? Eu vou ter esse re, e você vai perceber que é muito parecido com sufixos,
que vocês viram já, tá? Para não falar igual, muitas vezes é muito parecido. Kamtsare para ela, tá para tu masculino, te para tu feminino, ti para eu, né? É que é comum, né? Masculino e feminino. O shurik para nós, perdão, para eles e para elas também. Veja que no singular eu tenho a forma no masculino, ele, e tem a forma feminino, ela. No plural é um só. Eles e elas é o shurik no final. Tem para vós, masculino, tem para vós, feminino, e num para nós. Quer ver? Vamos lá. Vou usar o verbo chamar. Então, conjugação do chamar. Chamar é ele guardou. Ok, ele guardou. Chamar. Ele guardou. Então, estou traduzindo no passado porque não tem nenhum contexto. Então, é uma ação acabada, concluída. Ele guardou. Ele guardou é chamar, ou seja, é o verbo sem nenhum acréscimo. Ela guardou, chamará. Eu acresço, eu acrescento o Kamtsuri, chamará. E ocorrem, como vocês já perceberam, mudanças vocálicas aqui, que eu não vou me deter muito nisso hoje, tá? Não é tão relevante nesse primeiro momento. Chamar, chamará, chamarta, chamarta, ou seja, eu acresci esse sufixo, tá? Então, tu guardastes ou você guardou, chamarta, ok? Tu guardastes ou você guardou feminino, chamarte. Perceba que é bem parecido com chamarta, só que aqui um chamarte. Eu guardei, chamarte, chamarte, ok? Eles guardaram, chamru, chamru, ok? Vós guardastes ou vocês guardaram, chamartem, chamartem. Vós guardastes ou vocês guardaram o feminino, chamarten. Nós guardamos, chamar-no. Outro exemplo. Vamos pegar o verbo machal. Só verbo forte, tá? Machal. Machal é ele governou. Ele governou machal. Não tem nenhum preformativo. Nenhum sufixo. Machla. Ela governou. Machalta. Você governou. Machalte. Você governou o feminino. Machalti. Eu governei. Machlu. Eles governaram. Eles, elas. Meshaltem. Vocês governaram. Meshaltem. Vocês governaram o feminino. Machalnu. Nós governamos. Terceiro exemplo. Outro verbo forte. Só estamos vendo o que hoje? Perfeito, do calo, no forte. É verbo forte. Pacade, ele visitou. Pacade. Ela visitou. Paquedá. Você visitou. Pacadita. Você feminino visitou. Pacaditi. Eu visitei Pacaditi. Eles visitaram Paquedu. Vocês visitaram Pecaditem. Elas visitaram, perdão, vocês visitaram masculino, Pecaditem. Vocês visitaram feminino, Pecaditem. Nós visitamos Pacadino. Ok? Então, três exemplos para vocês verem aí. E basta, né, acrescer aqueles sufixos. Mudanças vocálicas ocorrerão, mas nada que vai te impedir de perceber qual é o verbo. Uma vez que você memoriza, entenda o sufixo, aí cada um tem um jeito, né, de memorizar. Eu, desde o início, eu consegui gravar aqui que o TAV normalmente está ligado à segunda pessoa, seja feminino ou masculino, seja plural ou singular, o TAV está. E eu associei o TAV com tu, né, do português tu, né? Mas aí cada um faz uma forma, né? E também, da mesma forma, eu memorizei que o U tem a ver com plural, né? Nós aqui, ó, chamuru.
nós, né, aqui embaixo, chamar-no, e eles, elas, chameru, né? Mas aí vai de cada um, tá? Mas você percebe aqui pelos 3 verbos que utilizamos que não tem segredo além da memorização, tá? Agora vamos ver que formas de se analisar o perfeito, o significado do perfeito. Então veja bem, nós estamos vendo verbos, nós temos 2 flexões no hebraico, perfeito e imperfeito. Temos 7 troncos. O mais básico é o calo, que nós estamos vendo agora, calo, ok? E verbos existem os fortes e os fracos. Estamos vendo os verbos fortes. Então, estamos vendo o perfeito do calo de verbos fortes. Vamos lá, então. Existem várias formas de se traduzir o perfeito hebraico, sendo o contexto determinante para saber qual tipo de ação ou circunstância descrita pelo verbo. Então, alguns exemplos. Vamos lá. Então, aqui, ó. Uma ação pode ser uma ação simples, concluída no passado, e aí nós vamos traduzir pelo pretérito perfeito. Então, aqui, ó. Alken, kara, shemou, dan. Vamos lá. Alken, por isto, kara. Aqui eu tenho o verbo, ok? Chamar, nomear, né? Por isso, chamou, deu um nome. Aqui é feminino, tá? Ela. Vamos lá. Vamos lá na conjugação. Ó. Ela aqui, ó. O Kamitzria, ela, né? Pakdá, ela. Que, kara, ela. Por isso, ela chamou. Chamou. Shem é nome, o nome dele, Dan. Então, o contexto, quando você vai lá em Gênesis 36, você vai perceber que a mãe teve o filho e deu o nome de Dan. Então, fica fácil você entender que aqui o verbo é uma ação concluída, acabada, que está no perfeito, né? E aconteceu. Então, pretérito perfeito. Um passado simples. Por isso, chamou o nome dele, né? Dan. Outro exemplo aqui, ó. Ri é ela, tá, gente? Esse ri aqui no Pentateuco aparece dessa forma, né? Quando a gente estudou os pronomes pessoais, vimos isso aí. Ri é ela, né? Ela. Natina, natina, que é o verbo natan, natiná. Então, ela, tá? Eu já sei, né? Já dedei, né? Porque aqui tem o pronome ri, ela. Natiná, ela. Deu. Natan é o verbo dar, né? Natan li, deu para mim. Min haetz, min, me deu dá, né? Min dá, haetz, a árvore. Então, ela me deu, ela deu-me da árvore. Então, você vai entender pelo contexto lá do Gênesis 3:12 que Adão está falando com Deus de algo que já aconteceu. Dizendo que Eva deu a fruta da árvore para ele. Ok? Bereshit bara Elohim. Vocês já estão doutores, né? Em Gênesis 1. Bereshit bara Elohim. Bara, o verbo, então, aqui está na forma mais básica, está se referindo a ele, né? Ele criou, né? Terceira pessoa masculina. Por isso que não tem nenhum preformativo, nenhum sufixo aqui. Bara, ele. No princípio, ele criou. Deus, né? Ou Deus criou, né? Que Deus é o sujeito, né? Bara Elohim. Então, no princípio, criou Deus. Como eu sei que a narrativa está se referindo a algo que já aconteceu, eu traduzo como passado, pretérito perfeito, sem nenhum problema. Tá percebendo, Glória, como é que o contexto ele não cria tanta dificuldade assim? O que eu tenho que entender é que é uma ação acabada. Ou ele criou, ponto. Às vezes, por exemplo, numa profecia, numa visão, Daniel está falando aí, e o ímpio, né, o Nico, né, matou os santos. Perceba que é uma ação que não aconteceu ainda. Mas quando acontecer no futuro, é uma ação que será completa. Ele viu o Inico matando, foi completa a situação. Então, o contexto vai me dizer se está falando de algo que já aconteceu ou acontecerá, mas a ação é completa. Tá? Não é tão difícil, não. Vamos continuar aqui outros exemplos. Ó.
Segunda situação, uma ação pode ser uma ação concluída antes do tempo predominante de uma narração. Então, a narração está vindo num tempo ali, né? E uma ação concluída antes. E aí seria traduzida como pretérito mais que perfeito. Ok? Então, exemplo, ó. Vá, aqui tem o tetragrama, né? Vá Adonai, e Adonai, Pacad, visitou, tá? Sem segredo algum aqui, visitou Pacad. Et Sara, olha só, Kaashel Amar. Então, e Adonai, Pacad, visitou Et. Visitou quem? Et. Sara, ou seja, visitou Sara, que é o nome Sara, né? Da matriarca, mulher de Abraão, Sara. E Adonai visitou Sara, Kaasher Amar. Kaasher, conforme Amar. Então, perceba que amar é uma ação que já aconteceu antes. É uma ação que ela já aconteceu antes do contexto aqui, ó. Antes do que está sendo narrado. A narração está dizendo que algo está acontecendo e Adonai visitou Sara conforme ele já tinha falado. Então, como é que eu vou traduzir isso? Posso usar aí um pretérito mais que perfeito, conforme ele falara, conforme ele dissera. Então, perceba que a tradução no português, o amar aqui, ó, está no perfeito, terceira pessoa, pacade também. Mas aqui eu traduzo num pretérito simples. E Adonai visitou a Sara conforme ele já havia falado, certo? Eu posso usar essas, em vez de conforme dissera, certo? Eu posso trazer outros elementos, conforme ele já tinha falado, conforme ele tinha falado antes. Entendeu? Como que a tradução é interessante nesse ponto? Porque, veja bem, está no mesmo grau aqui, calo e calo. Mas no português eu vou usar tempos diferentes. Né? Não tem como, ficaria estranho. E Adonai visitou a Sara conforme ele disse, né? Conforme disse, conforme dissera, certo? Eu estou entendendo que é uma ação que já foi antes, ela é anterior à visita que ele está fazendo agora. Outro exemplo aqui, ó. Natnu, Natnu lo et Hair Asher Shal. Natinu significa deram, deram, tá? Natinu, ó, veja bem aqui o Shurik. Eles deram, Natinu lo, deram lo para ele, deram o quê? Ó, o objeto aqui, ó. Et Ha'ir, a cidade. Novamente a partícula aqui, ó, né? Muito parecida. Asher Sha'al. Veja bem. Sha'al significa pediu. Então fica a tradução assim: deram a ele a cidade, a qual ele pediu, mas ele tinha pedido antes essa cidade. Está falando aqui, você vai ver no contexto, você vai ver que se referindo a Caleb, que havia pedido aquela cidade. Então, que ele já havia pedido, que ele pedira, que outrora ele pediu. Então, o contexto vai fazer com que, apesar de aqui eu tenho um calo, né, natinu, aqui eu tenho outro calo, mas o tempo verbal no português é diferente, a tradução. Então, deram-lhe a cidade que ele pedira, que ele tinha pedido. Entendeu? Isso que quer dizer aqui, ó. Uma ação concluída antes do tempo predominante de uma narração. Ok? Estão pegando a ideia? Tá vendo aí, Livelto? Valdenir? Mais ou menos? Mais ou menos aí, Livelto? É. Mas a Mais ou ideia... menos. Então tá. A ideia aqui é você entender, você não vai compreender 100%, mas é você compreender que a tradução ela envolve não tempo, mas o aspecto da ação. E o contexto vai determinar muita coisa, para não falar que vai determinar tudo, tá? Então, o que você tem que entender hoje, nesse momento? Que temos perfeito e imperfeito. E como nós raciocinamos em português como passado, presente e futuro, isso não se aplica aqui. Que o perfeito é uma ação acabada, completa, e o imperfeito é uma ação inacabada, incompleta. O tempo será determinado, entre outras coisas, pelo contexto. Tá? Terceira situação aqui, quer ver? Ó? Pode ser traduzido como presente, algo que está acontecendo. Olha só, quando o verbo representa uma percepção,
uma atitude, disposição, ou uma atitude mental ou física. Ó. Derer Shalom, Lo Yadau. Derer é caminho, Shalom é paz. Caminho de paz, ou caminho de paz, ou um caminho de paz, não conhecem, não percebem. Quando você vai lá em Isaías 59:8, você vai perceber o contexto, que é uma palavra que está se referindo àquela geração e a atitude daquele povo naquele momento. Então, caminho de paz, eles não conhecem, eles não percebem, não discernem. É um presente. Ok? Hine ata zakanita. Hine, eis, né? Vimos em outra aula. Eis que você, né? Ata é você. Eis que você. Zakanita. Então, aqui nós temos conjugação de segunda pessoa, né? Zaken, né? Ele envelheceu. Eis que você envelheceu. Fica estranho. Então, eis que você está velho. Eis que você está um ancião. Ok? Simplesmente você está dizendo, eis que você envelheceu, ficou velho, né? Mas eis que você está velho. Se eu pegar lá no contexto, você vai perceber que está se falando ali da situação de Samuel. Ele estava velho, os filhos eram infiéis, e todo mundo preocupado com essa transição, queria um rei. E fala, Samuel, você está velho. Então, a melhor tradução, que fica mais interessante, é o presente. Ok? Esse exemplo aqui, ó, Malaquias 1:2. Ahavit eterem amar Adonai. Olha só. Ahavit, amei, tá? O verbo ahave aqui, ó. Ahave é amar. Ahavit, tá? Eu amei. Ahavit eterem, a vocês, a vós, né? Temos aqui a lição passada, né? O et mais o sufixo, eterem. Ahavit eterem, amei vocês. É aí que vem o presente, ó. Amar Adonai, diz o Senhor. Você vai lá no contexto, você vai pegar Malaquias, no contexto em que ele está falando com o povo, ó, diz o Senhor, eu amei vocês. Então, o Senhor está dizendo agora para vocês, eu amei vocês. Então, apesar de eu ter um calo aqui traduzido com um passado, porque Deus, né, amou Israel, mas no momento aqui, o amar é o presente, porque Deus está falando agora para vocês. Amar Adonai, Ahavit eterem. Eu amei vocês, está dizendo o Senhor, ou diz o Senhor. Ok? Eu percebo que é um calo aqui sendo traduzido como presente. Algo que estava, naquele momento, estava acontecendo. Outra situação, o perfeito. Aqui é interessante, ó. Quando o perfeito vem prefixado com a conjunção VAV, isso será tema de uma lição própria, muito futuramente, em regra traduzida como futuro. Nós chamamos isso de um perfeito consecutivo, ou seja, o perfeito que é uma consequência. Então, vem uma sequência narrativa, e nós já sabemos que o VAV ele liga, né? Ele faz essa ligação na sequência narrativa ali na história. Então, por exemplo, aqui, Veshamiru, Vinei Israel et Hashabat. Chamar, nós já sabemos, é guardar. O Shurik aqui é a terceira pessoa plural. Eles, ok? Vinei Israel, vocês já sabem, os filhos de Israel. Et, então guardarão os filhos de Israel, que é Et Ha Shabbat, o sábado. Se eu pego isolada a frase, veja bem, e guardaram os filhos de Israel o sábado. Se eu pego isolado, certo? Quando eu vou lá em Êxodo 31:16, você vai entender, você vai perceber pelo contexto que você está se referindo a algo que eles deverão fazer, que eles farão. Então, vão obedecer, vão guardar os mandamentos, perere, tarará, 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 shamiru, vine Israel, et Shabbat, e guardarão os filhos de Israel o sábado. Então, o contexto e esse vav aqui ligando as frases anteriores vai me mostrar que eu estou diante de um futuro, não de um passado.
E quando eu leio o contexto, isso fica muito fácil de entender, porque está sendo dado ordens, estão sendo dadas ordens, né? Vocês vão me amar, vão guardar, vão cumprir. E os filhos de Israel guardarão o sábado. Fica totalmente fora você entender. E eles guardaram o sábado. Não tem nada a ver. E esse Vav me mostra isso aí. Me marca essa forma aí de escrever. Outro exemplo aqui, ó. Ve, né? Shahavit. Shahav é deitar, tá? Deitar. E Shahavit, eu deitei, né? Eu deitei. Im avotai. Im é com meus pais ou os meus ancestrais. Quando você vai lá no contexto, você vai ver que lá em Gênesis 47, quase no final do livro, quem está falando aqui é Jacó. E Jacó está falando, e eu me deitarei com os meus pais, ou seja, eu vou morrer. Então, fica claro pelo contexto e pelo Vav aqui, que é um futuro, não é? E eu deitei com os meus pais, mas eu me deitarei, eu vou morrer, eu envelheci, estou seguindo o caminho da vida e vou me deitar com os meus antepassados, certo? Então, fica claro que é um futuro, muito embora eu tenha um calo. E o que ajuda muito são esses Vavs, né? Ok? Tranquilo até aqui, gente? Essa dinâmica, que você não fica preso em passado, presente e futuro, é o contexto que vai te dizer, tá? O que você precisa memorizar, volto a dizer, são os sufixos para você entender, procurar no dicionário. Então, por exemplo, você está aqui lendo, você não sabe o que é Shahavit, certo? Shahavit. Então, se você tira aqui o ti, que você sabe que é um sufixo da primeira pessoa, então é um verbo. Eu corro no dicionário atrás do Shahav, certo? Ok? E, às vezes, até você sabe o que é o verbo. Shamiru, você já decorou que chamar é guardar. Então, guardar, você está vendo que é um shurik aqui, é eles, né? Então, é eles, tal. Aí você já sabe que é Bnei Israel, é filho de Israel. Pronto, já matou a frase. E guardaram, guardarão os filhos de Israel, et Hashabat. Né? Continuando aqui, vamos lá. A concordância de pessoa, gênero e número entre o verbo hebraico e o seu sujeito. Tá? Isso se aplica a todos os perfeitos que nós estamos vendo, imperfeitos que veremos, imperativos que veremos. Tá? Então, por exemplo, aqui, Ze Hayom Asa Adonai. Ze é este, já vimos este, tá? Hayom, o dia. Asa, Adonai. Asa é fez. Esse é o dia, fez Adonai. Né? Então tá concordando aqui a pessoa, né? O gênero e o número. Né? Então, ele, né? Terceiro masculino singular. Este dia fez Adonai. A gente pode traduzir como este é o dia que fez Adonai. Né? Ve amarra, ve amra, haisha. Amém, amém. Ve amra. E disse, veja bem aqui, ó, é o sufixo. Ela, né? Sufixo de ela, terceira pessoa, feminino, amra. Ve amra, haisha. E disse a mulher, amém, amém. Amém. Vocês já são aí conhecedores profundos do hebraico, né? O que significa amém? Amém, amém, né? Então, amém, amém. Então, Amra, Raishá, amém, amém. Está lá em número 5:22. Aqui de novo, amém, ó. Verhol Raham, e todo, Verhol, e todo, Raam, o povo, Amru, falarão, ou falaram, o contexto que vai me mostrar. Você vai entender pelo contexto, que é um futuro. Falarão, Amiru, falarão, amém. E todo o povo dirá, falará, amém. Ou falarão, amém. Porque povo, né? Perdão, Pode falar. o de número 5 ele é o futuro também? Qual aqui? Esse? De número 5:22 essa segunda frase. Ah, tá. Ah, então, aqui seria um futuro, tanto pelo VAV como pelo Por contexto. Se for causa lá do no Vav, contexto, né? é o VAV pelo contexto. Lá no contexto, você vai ver, se eu não me engano, aquela passagem da mulher, que o marido tem ciúmes Tem dela e faz a água ciúmes, para ela beber. aham, Aí, então, você vai tá. ver pelo contexto que ela beberá,
e dirá a E vai mulher, tirar. Amém. ele fala lá a maldição e a bênção lá, né? E Sim. ela dirá amém, Aham. amém. Então, tanto pelo Ok. VAV, pelo contexto, eu entender que é futuro. Ok. Mesma coisa aqui, Verrola, Raham, Amiru, né? Aqui no caso, povo, veja bem que povo, para nós a palavra povo é singular. Então, e o povo dirá. Mas no hebraico aqui, o povo, como é um coletivo, cabe o plural. E o povo, literalmente, é Verrola, Raham, Amiru. Amém, literalmente é, e todo o povo dirão, né? Amém. No português, povo é singular, né? Então, todo o povo dirá, né? Seria amar aqui, e não amiru, amar, né? Ok. Interessante aqui, ó, já quase terminando. Os pronomes pessoais, gente, eles não precisam ser escritos. Eles já estão nas formas verbais. Então, por exemplo, chamar-te, guardei. Não precisa escrever ani, chamar-te, eu guardei. Chamar-te, guardei, ok? Porém, são expressamente mencionados os pronomes pessoais como sujeitos da ação para ênfase ou clareza. Então, por exemplo, de novo esse mesmo versículo. Ó. Ri, ela, natila, isso ficou totalmente errado aqui, digitei errado. É natiná. Ri, natina, li, min, haetz. Então, ela deu. Perceba que, deixa eu voltar lá na outra frase aqui. Quer ver? Cadê? Aqui, ó, aqui tá certo. Ri, natina, li. Perceba que aqui eu já tenho o sufixo do ela. Se fosse escrito apenas natina, li, ela deu para mim, da árvore. Mas há uma ênfase aqui, é onde você entende o texto, que Adão está jogando a culpa na Eva. Então foi ela mesma que me deu. Então, eu uso o pronome aqui para dar uma ênfase. Ri, natina, li, min, haetz. Não precisaria do ri. Bastaria natina, li, ela me deu da árvore. Mas aqui há uma ênfase, ok? Voltando nos outros exemplos lá. Aqui, ó. Va'ani e eu, ani é eu. Va'ani e adati, eu conheço, percebo, sei, tá? Então tem aqui o ti, que é o sufixo da primeira pessoa, né? Então, va'ani e adati, eu mesmo sei. Eu sei mesmo, eu sei, eu conheço. Tem? Go ali, rai. Eu sei que go ali é meu redentor, tá? Goel é redentor. O sufixo que você já conhece aqui, o hirikyu de meu, né? O meu redentor rai, vive. Então, eu sim, eu sei, eu mesmo sei que o meu redentor vive. Então, há uma ênfase aqui. Ele poderia simplesmente dizer Iadati, go ali, rai. Sei que meu redentor vive, mas há uma ênfase. Ok? Outro exemplo aqui. Ki, ata, hadati, maasta. Então, é pois, ou porque, tu, hadati é conhecimento. Porque tu, o conhecimento, aqui é o verbo. Mas é negar, rejeitar, tá? Mas. Então, e ata, hadati, maasta. Segunda pessoa, ó, o tá aqui, ó. Então, pois tu mesmo, tu, o conhecimento negaste, rejeitaste. Ele poderia simplesmente dizer que Haddad Maasta, porque o conhecimento você rejeitou. Mas aqui ele dá uma ênfase. Pois, aí no português que a tradução vai determinar isso aí, a versão da Bíblia, né? Você mesmo, né? Tu, enfim, a ênfase. Então, resumindo, uma vez que eu uso o verbo, eu não preciso do pronome pessoal. Aparece no texto bíblico justamente para dar uma ênfase, chamar atenção para aquela situação ali. Ok? Então, rapidamente, o que nós vimos hoje? Vamos lá. Rapidamente aqui, na revisão. Então, nós temos aí duas flexões, perfeito e imperfeito, que diz respeito com a forma que a ação é realizada, o aspecto dela, não tem a ver com tempo. Nós temos 7 troncos, hoje vimos o calo,
que é o mais leve, o mais simples. A forma básica do verbo que aparece no dicionário é a terceira masculino singular, ele. Isso no perfeito do calo. Perfeito também é chamado de catalo, ok? Existem verbos fortes, verbos fracos. Eu trouxe aqui as regrinhas da vocalização, tá? Câmetes e patá é a regra, mas existem algumas exceções. Existem verbos fracos. O exemplo aqui, por exemplo, os verbos ocos, mas mais para frente aqui eu trouxe as 10 hipóteses, né, de verbos fracos, 6 categorias, usando esse sistema aqui do PAALO, né? Então tem o P gutural, AIN gutural, lambda gutural, P aleph, lambda de aleph, lambda de ré, P num, AIN, vável, AIN e iud, que é o verbo oco, o P é iud ou P vav, um AIN duplo ou um geminado. Então sempre quando você vê em algum dicionário, algum livro, algum vídeo, algum estudo, você já vai saber mais ou menos do que se trata, tá? Mais alguns detalhes sobre verbos fracos. Aí falamos do tempo, né? E trouxe alguns exemplos, demonstrando que o contexto vai determinar a forma de tradução. E o mais principal de hoje, porque isso aqui nós vamos usar sempre com verbos do perfeito. Temos perfeito e imperfeito. Todos os verbos perfeitos vão usar essas terminações, tá? Todos. Seja no calo, seja nos outros 6 troncos que existem. Estando no perfeito, são esses sufixos. Então, você pode memorizar, vale a pena. Eu trouxe aqui a conjugação de 3 verbos fortes, você pode escolher qualquer um deles e memorizar, que aí depois fica fácil. Você pega a raiz, as 3 consoantes, e traz com as mesmas terminações que vai dar certo, ok? E vimos também um pouquinho aqui dos contextos e das traduções, ok? Vocês vão percebendo que muito do que eu tenho, esses versículos e trechos de versículos que eu tenho trazido, vocês já conhecem ou já viram o vocabulário. Tá? Então, são poucas palavras aqui que estão aparecendo que vocês ainda não viram a primeira vez. São poucas, uma ou outra que a maioria vocês já passaram por elas, tá? Ok? Eu tenho uma dúvida. Sim. O que significam esses troncos? Porque são 7 troncos e a gente está vendo esse cal. O que Aham. é isso, esses troncos? Isso. Então, acho que na próxima ou na outra a gente vai ver que mais ou menos assim. O calo é uma ação ativa. Então, ele comeu. Por exemplo, o piel é uma ação mais forte. Então, seria o mesmo verbo seria ele devorou. O unifal, normalmente, é o passivo do calo. Então, ele comeu no calo, no unifal, ele foi comido. O pual seria o passivo do piel. O piel é mais intenso. Então, ele devorou. O qual seria? Ele foi devorado. Hitpael seria um reflexivo. Ele devorou-se. Ok? O ifil é causativo. Né? Então, seria ele fez devorar. Ele fez comer. Ele deu comida. Então, ele causou a ação. O ofal, certo? Seria o passivo do ifil. Então, ele se fez comer. Então, mais ou menos nessa ideia aí, os troncos. São 7. Aí, daí, na hora da conjugação, muda tudo. Se for no perfeito, é sempre, os sufixos são os mesmos. Ah, tá. Tá? Sempre são os Sempre mesmos. os Tá. mesmos. Tá? Aí no Uhum, imperfeito, que a gente vai uhum. aprender ainda, nós temos outros detalhezinhos. Mas no perfeito, por isso que é importante memorizar esses preformativos. Tá no piel, mas tá no perfeito, você vai saber se é terceira Aham. pessoa, masculino, feminino, segunda, porque Ah, o tá. preformativo é o mesmo. Tá no ifil, mas você está vendo ali o finalzinho da palavra, então você sabe que é segunda pessoa, primeira pessoa. Então, daí a importância de você memorizar e entender Ok. essa conjugação do calo, porque ela é o parâmetro. Então, eu vou dizer assim, ó, comparado com o calo, aumentou isso aqui. Comparado com o calo, Aham. mudou isso aqui. Ele é o Tá. parâmetro, é a base, Aham. Ah, tá, ok. ok? Ok.
Ah, entender, a gente está Não, sim, entendendo. sim. É muita informação. Sim, não, e é muito, muito diferente com o nosso sistema verbal. É muito diferente. É muito diferente do nosso sistema verbal. Então, realmente, não é fácil. Mas você vai perceber que ele é bem mais simples que o português. Quando você pega o português para usar verbo, meu Deus do céu, desesperador. Ele é bem mais Que simples, tá? a língua portuguesa ela é muito, muito complexa, né? Sim, ele é bem mais Uhum. simples, né? E só que é estranho. Então, nesse primeiro momento, a estranheza é muito grande, tá? Ok? Acho que por hoje dá bom, gente? Tá Tá ótimo. bom. Tá ótimo. Então, tá bom, Tá deixa eu... perfeito. Maravilha. Opa, peraí, deixa eu achar vocês aqui que eu fechei aqui. Esperar. Ok, ó, maravilha. Então é isso, gente, ó. Até a próxima semana. Quero ver se hoje ainda eu mando o vídeo para vocês, mandar a apostila. Ótimo. Mais importante de tudo agora, tá? Vou reforçar. Entender que existe o perfeito, o imperfeito e o calo. Verbo forte, verbo fraco. Você saber que isso existe já é ótimo. E pega ali aquela tabelinha. São 3 verbos que eu passei, pega só uma, tá? E memoriza. Fica lá, chamar, chamiru, chamalta, chamalte, chamalti, né? E vai embora. Memoriza aquilo ali, que aí vai ficar. E quando você começar a ver você que está lendo o texto, você vai começar a perceber os verbos, tá? Você já não vai ficar tão perdido assim, né? A não ser que sejam os verbos irregulares, né? Que é outra história. Mas a maior parte é regular, graças a Deus, tá? Tá ok. Então é isso, gente. Bom Tá descanso, joia. boa semana, boa noite para Obrigada. vocês. Deus Boa Você abençoe. também. Boa noite. noite. Obrigado. Boa Até noite. mais. Boa noite.